Nós temos seguido o nosso sistema, a nossa grade cronológica de estudos de salas, e semana passada nós tratamos de falar um pouquinho ainda sobre a história de Israel moderno, e terminamos o nosso shiur falando das 613 mitzvot que cabem a Israel seguir. Porém, para que serve? Porque a maioria das pessoas desejam seguir 613 mitzvot, ou porque as pessoas desejam servir ao Criador. Infelizmente, é por um desejo mais egoísta do que um desejo de vontade de coração mesmo. As pessoas desejam servir ao Criador, no fundo, na busca do Olam Rabá, na busca da imortalidade. A imortalidade, que foi a primeira promessa que a Kadosh Baruch Hu, ele faz a Adam Rishon. No caso Adam Rishon não tivesse comido do fruto do conhecimento do bem e do mal, ele não teria conhecido a morte. A morte, desde o princípio, não era uma ideia instantânea, porque se fosse, ao comer, imediatamente ele deveria ter morrido. Porém, a morte era a morte no Olam Rabá e não nesse mundo aqui. É muito bom esclarecer para todos o que é o Olam Rabá e qual é a nossa ideia cronológica de agora para os próximos séculos, milênios ou anos. O que é Olam Rabá? Existe esse Olam Rabá? Existe prova na Tanakh? Existe provas na Torá sobre o Olam Rabá? Diretamente, como uma promessa? Não. Diretamente não existe nenhum momento da Torá que diz, cumpra essa Torá, que vocês vão vir para sempre no Olam Rabá, que vocês vão estar presentes no Olam Rabá. Em nenhum momento isso é direto, mas sim nós podemos palpar essas comprovações de maneira subjetiva em toda a Escritura. Um dos motivos de que não se promete nada para um mundo vindouro é porque a Torá ela não tem como ideia a troca. O servir ao Criador, como dizem nossos sábios em Pirkei Avot, o serviço ao Criador deve ser pelo mero motivo de servir ao Criador, servir ao patrão como um servo que não espera nada do seu Criador. Outro motivo é que como poderia a Torá prometer somente algo para o Olam Rabá? Como poderíamos esperar que a Torá ela não fala assim, olha, você guarda o Shabat, que você ganha o Olam Rabá. Ponto final. Ou você cumpre essas mitzvot de Kashrut, que você ganhou o Olam Rabá. E o agora? Como nós perceberíamos a verdade de que se isso nos garante no futuro, se não nos garante nem no agora? A Torá, então, faz o inverso. Quando ela dá algumas ordens, ela tem uma promessa imediata, de cumprimento imediato em nossa vida imediata. Então, por exemplo, vocês guardem a Shemitah, o ano de Shemitah. Shemitah, para quem não conhece, é uma lei que os judeus devem deixar a terra de Israel, e somente a terra de Israel, descansar um ano a cada 7 anos. Trabalha 6 anos na terra, descansa um 7º ano. Trabalha 6 anos, descansa um 7º ano. E os nossos sábios, e a Torá nos ensina que quando a pessoa que deixasse de trabalhar no 7º ano, ela comeria no 7º ano do produto do 6º ano e também no 8º ano, e ela só iria começar a comer um produto novo no que seria o 9º ano, ou seja, o segundo do ciclo de Shemitah. Rav Alexander. Sí. ¿Pudiste entrar? Estaba vuelto loco, no podía entrar. Bueno, yo inicié el shur que yo daría a Yom Hamishi. ¿Ya sobre Olam Rabá, y después voy a ingresar hablando de Mashiach. Entonces yo hago el shiur de cocina kasher en Yom Hamishi. Perfecto, entonces. Para que no lo interrumpo, continúe.
Está bien, entonces. Saludos a toda la sala. Saludos, saludos. Sí, saludos a todos. Shalom, Rabbi Alexander. Shalom, shalom, Eliao. Buenísima. Oh, qué bueno, tenemos muchas visitas. Baruch Qué bueno. Hashem, sim. Então, a Torá ela faz o inverso. Ela nos dá uma alahá e ela nos promete de imediato recebermos a recompensa por essa alahá cumprida. Então, por exemplo, as pessoas que guardavam, porque hoje essas leis de Shemitah não estão em vigor, as leis de Shemitah, elas teriam o sustento garantido para o sétimo, que era o ano de Shemitah, para o oitavo ano, porque eles não colheram nada no sétimo, tem que começar a plantar, e só vai começar a usufruir desse produto novo próximo ao oitavo ano. Então, esses frutos das pessoas que guardavam essa alahá duravam muito tempo. E assim como muitas outras mitzvot, por exemplo, honra os pais e te aumentarão os teus dias, e entre outras mitzvot, que nós podemos contemplar o benefício delas diretamente nesse nosso mundo hoje. Então a Torá ela opta por dizer a seguinte mensagem: olha só, se você cumprindo essas mitzvot hoje, vocês conseguem receber também o mérito delas hoje. Então aquele que deu essas mesmas mitzvot, seguro que ele também vai garantir para vocês um Olam Rabá. Na nossa Torá, nós encontramos algumas pistas, pequenas pistas, de que existe um Olam Rabá, um Olam Haneshamot. Então, anotem esses nomes. Primeiro, Olam Haneshamot. O Olam Haneshamot é um Olam Rabá pequeno existente hoje. O Olam Haneshamot, ele não faz parte do Olam Rabá, porém é um momento, um estágio de existência que as almas passam a partir de uma morte nossa agora. Uma pessoa que morre agora, essa pessoa ela não fica num esquecimento, ela não fica desligada. Um tzadik que morre hoje, ele vai para o Olam Haneshamot. Então esse é o primeiro ponto. Quais são as comprovações desse Olam Haneshamot na Torá? Por exemplo, nós temos eu vou copiando aqui os psukim, para que todos possam anotar. Opa. Eu vou ter que falar e vocês vão ter que anotar, porque eu acho que eu travei meu PDF e, infelizmente, vocês não conseguiram. Eu mesmo não consigo copiar o PDF. Em Bereshit, Gênesis 25, 8 e 9, e também no 35, 28 e 29. A Torá ela usa o termo reunido ao seu povo. Por exemplo, e Abraham expirou, morrendo em boa velhice, velho e farto em dias, e foi congregado ao seu povo. Yitzhak e Ismael, seus filhos, sepultaram em Marpelá, no campo de Efron, filho de Tzoar, Arhiti, que estava em frente a Mamré. E também, quando fala de Yitzhak, fala, e foram os de Yitzhak 180 anos, Yitzhak expirou e morreu, e foi recolhido ao seu povo. Recolhido ao seu povo quer dizer o povo que ainda está vivo, está vivo. Não quer dizer que ele descansou e ficou no esquecimento, porém, que ele simplesmente foi reunido. A sua Neshama se elevou a um outro estágio de existência e ainda está existente e ainda está consciente após essa morte. Como esse é um tema bem complexo e bem cheio de dúvidas, as perguntas elas estão liberadas. A qualquer momento que alguém quiser fazer uma pergunta, pode liberar o microfone e fazer a pergunta. A única coisa que eu vou dizer caso existam algumas coisas que nós vamos explicar minuciosamente mais para frente, eu pulo a pergunta. Tá ok? Então, posso repetir com certeza. Está em... Deixa eu ver se eu tenho algum outro que não seja todos os meus Olam Rabá. Para todos que têm o link da biblioteca do nosso site, do site do Valar Torá, todos têm. Tem lá a biblioteca e o livro é o Olam Rabá. Eu estou usando esse como referência porque é um livro que eu fiz a tradução. É um módulo que eu fiz a tradução. Então, esse que eu estou usando está no site, tá ok? Mas a referência é Bereshit,
25, 8 e 9 e 35, 28 e 29, onde nós encontramos o reunidos ao seu povo. Temos um outro trecho da Torá, da Tanakh nesse caso, que ele é bem conhecido e bem duvidoso para a maioria das pessoas, que é o texto de Shmuel, do profeta Shmuel, em 1 Shmuel 28, 3 e depois 11, 15, que é quando o rei Shaul vai a uma necromante e consulta o profeta Shmuel, e faz o Shmuel subir, faz a alma do Shmuel vir a essa existência. Exatamente, em Endor. Então, esse trecho que nada mais é do que mais uma comprovação de que a alma estava consciente e que ela vem e que ela aparece e que ela acaba falando sobre a existência. Ok? Então, mais uma comprovação de que as almas, elas ainda assim se mantêm conscientes. Nós temos também em Vaikra, Levítico 18:5, segundo trecho. Seguinte trecho. Portanto, os meus estatutos, os meus juízos guardareis, os quais, observando-os o homem, viverá por eles. Eu sou Hashem. Viverás por eles quer dizer quando? A pessoa já não vive? Porque a Torá viria a dizer, viverá pelos meus mitzvot, pelas minhas mitzvot, cumprindo os meus mandamentos. Evidente que não é viverás nesse mundo, mas sim viverá no Olam Rabá. Primeira Shmuel 28, de 3 até o 15, mais ou menos. Vaikra 18, 5. Tá ok? Tá ok? Então vamos lá. Nós temos também outras referências no Talmud e no Midrash sobre o nosso Olam Rabá. Nós temos no Bereshit Rabá 1:10, no início da existência foram criados dois mundos, este mundo e o mundo vindouro. Porque o mundo foi criado com a letra Bet, a palavra Bereshit, de Bereshit, Bara, Elohim, et Hashamayim ve'et haaretz, para ensinar-nos que existem dois mundos, este mundo e o mundo vindouro. Por isso que é utilizada a letra Bet para iniciar a criação. Em Pirkei Avot, Ética dos Pais, 4:16, este mundo é comparado ao corredor que leva a uma sala de banquetes, que é o Olam Rabá. Rav Yaakov disse, este mundo é um corredor de entrada antes do mundo vindouro. Prepara-se no corredor para que você possa entrar na sala do banquete. E o Rambam, o Maimônides, ele explica para nós que essa analogia sobre o banquete, sobre esse Olam Rabá e tudo, é que nós devemos, neste mundo que estamos hoje, aproveitar para nos vestirmos de mitzvot, nos vestirmos de cumprimento, de Torá, de Maasim Tovim, para que nós possamos entrar no Olam Rabá guardados, resguardados. Na Mishnah que é o que veio antes do Talmud, antes da Gemara, o tratado de Peá, primeiro pasuk de Peá, primeiro relic de Peá, o principal local para a recompensa dos nossos esforços é no Olam Rabá. Agora, o que é Olam Rabá?
quais seriam as coisas que nós experimentaríamos no Olam Rabá? A nossa Neshama, a nossa alma hoje, como nós dissemos, nós temos o Olam HaNeshamot, após a morte, que Olam HaNeshamot é o mundo das almas, um status de existência, no qual as almas existem fora do corpo. Vou abrir um parênteses aqui para explicar muito bem o que no judaísmo é alma. Se alguém puder escrever aqui algumas frases que eu vou falando, que eu vou falar, escreva isso, e a pessoa escreve, tá ok? Nós temos, deixa eu ver aqui quem que vai escrever para mim. Jones, você pode escrever, por favor? Então vamos lá. No judaísmo nós temos primeira parte, a primeira alma do ser humano, que é o Guf. Escreva Guf, sólido. Nós temos uma outra, escreva sólido, por favor. Guf, sólido, muito bem. A outra alma, que é a Nefesh, líquido. Ruach, Ruach, a parte gasosa, fôlego. E a parte Neshama, que é a parte intelectual, a parte consciência. Por que a Neshama é a parte intelectual, a parte consciência, a parte viva? Porque ela tem raiz na palavra Esh, fogo. Então ela seria a nossa, pode escrever Neshama, consciência. Exatamente, intelectual, parte viva, é o que dá a personalidade, é o que dá a diferença entre um ser vivo e outro, entre um ser humano e outro ser humano. Fora isso, todos somos, entre aspas, iguais. Tá bem? Então, o ser humano contém 4 almas: parte Guf, Ruach, Neshama e Nefesh. São nossas 4 almas. Sobre essas 4 almas, deixa eu pegar aqui na Tanakh, trecho muito interessante a ser estudado, muito rapidamente, sem muito... No livro do Kohelet, do Shlomo Amelech, filho de David Amelech, muito obrigado, Jones. Ele começa de uma maneira, eu vou explicar bem resumido isso, porque para que vocês possam entender os seguintes estágios, os seguintes momentos do Olam Rabá. Kohelet, ele diz o seguinte: eu vou ler passuque por passuque, explicando passuque por passuque. Quem tem a Bíblia hebraica está no livro de Kohelet, Eclesiastes 1, tá bom? Palavra de Kohelet, filho de David, rei em Jerusalém, que é Shlomo HaMelech, o rei Salomão. Kohelet quer dizer aquele que conseguiu ajuntar conhecimento. Kohelet vem de kahal, de ajuntar. Tudo é fútil, diz o Kohelet, futilidade de futilidades, tudo é fútil. Ele vem dizendo que tudo que foi criado durante os 6 dias da criação foi fútil. Tudo que existe nessa existência, nesse plano de existência, não vai ter um proveito no fim da história. Que proveito traz ao homem a sua labuta abaixo ao sol? Vai uma geração e vem outra, e permanece somente a terra. Pensem vocês,
Shlomo Amelech, o homem mais sábio que já existiu, e vocês acham que ele iria trazer um trecho simples, evidente e óbvio? Vocês imaginam que ele traria um trecho para iniciar o grande conhecer, o grande saber que ele teve, com um trecho elevadíssimo? É evidente que elevadíssimo. Então, prestem atenção nas 4 formas de alma que nós falamos que o ser humano tem, e o que o Shlomo Amelech diz aqui. Vai uma geração e vem outra e perdura somente a terra. O que é a terra? O Guf. Então, uma geração vai e vem outra e só o que fica é o corpo. O ser humano vem, vai, morre e vira o pó, e o pó volta para a terra, e o pó só vira outra pessoa, e a pessoa vira o pó de novo, e só fica o pó. Nasce o sol, e depois se põe, e apressa ao voltar de novo ao lugar onde de novo virá a nascer. Olha só isso que grande. O sol, qual que é o sol? Neshama, fogo. Então o sol nasce, o sol vem do eterno, vem de Akadosh Baruch Hu, nasce nesse nosso plano de existência, se apressa ao voltar àquilo que o criou, Akadosh Baruch Hu, e depois ele ao lugar que ele de novo virá a nascer. Quando ele virá a nascer de novo? Tchiat HaMetim, na ressurreição dos mortos. Segue para o sul e chega em círculo até o norte. O vento, por sua vez, gira em círculos e retorna ao lugar de onde partiu. Ruach. O vento, que é a vida que a Kadosh Baruch Hu dá ao ser humano, ele vai girando em círculos. Eu concedi vida para minha filha, que vai conceder filha para o meu neto. Parte de mim que estava em mim vai passar para minha filha, que vai passar para o meu neto, para o meu bisneto. E assim vai tendo um gilgul, círculos. Ficou compreendida essa parte? Uruach é essa parte. Por último, correm todos os rios para o mar, sem, entretanto, preenchê-lo. Fluem continuamente para o mesmo lugar. Nefesh. Ou seja, o nosso corpo está fluindo o tempo todo, a nossa nefesh. Algum lugar do nosso corpo fica cheio o suficiente a ponto de explodir? Nenhum. Ainda depois da morte, as pessoas que morrem e o seu sangue é derramado para a terra está recebendo sangue desde que iniciou a existência da humanidade, mas a terra ainda não se encheu de sangue. Por isso também nós temos várias outras mitzvot, como, por exemplo, enterrar o sangue de um animal quando ele é abatido e assim sucessivamente. Hoje nós vamos tratar somente Nefesh, Ruach, Neshama e Guf. Tá ok, Yitzhak? Então tá ok. Então Shlomo Amelech ele vem dizendo em uma simples, em que parece uma simples introdução do seu livro. E isso dá pano para manga, explicação desses temas, de poucas palavras. Eu poderia ficar aqui um shiur todo só explicando disso. Porém, nosso shiur o objetivo não é esse. Então, voltando às 2 fases do Olam Rabá. Nós temos agora uma pequena parte desse Olam Rabá, que é o mundo das almas. Essas almas elas ficam congregadas, agregadas em um estágio de existência, até que chegue o momento do Tchiat HaMetim, que será a ressurreição dos mortos. Após o Tchiat HaMetim,
Existirão 2 Tchiat HaMetim. O primeiro, que somente grandes tzadikim completos ressuscitarão. E um segundo, onde todos os tzadikim, completos ou incompletos, ressuscitarão. Tá ok? No fim dessa época de ressurreição, no fim deste momento de ressurreição, que é evidente as pessoas vão estar vivendo aqui, as pessoas vão viver largamente, mais de 800, 900 mil anos. Vai existir uma nova morte, porém uma morte diferente, onde que agora essas Neshamot passarão para a existência no Olam Rabá. Qual Eliahu? O nome do local, Rav? Olam HaNeshamot. Não, o outro que o senhor citou agora aí. O mundo das almas, aí... Olam HaNeshamot, mundo das almas. Tchiat HaMetim, ressurreição dos mortos. Olam Rabá, mundo vindouro. Tá ok? Ok, obrigado. Está bem. Então, essa é mais ou menos o nosso cronograma. Tá ok? O Olam Rabá não existe nenhuma conexão. O mundo espiritual não existe nenhuma conexão com o mundo com o qual nós temos hoje de conhecimento. Então, quando nossos sábios foram perguntados sobre como era o Olam Rabá, eles somente responderam por metáforas, por parábolas. Então, no Talmud Bavli, por exemplo, no Tratado de Brachot, na página 17a, quando os nossos sábios foram perguntados como era o Olam Rabá, eles disseram a seguinte maneira. Rav disse, o mundo futuro não é como este mundo. No mundo futuro não há nem comer, nem beber, nem propagação, nem negócio, nem inveja, nem ódio, nem a concorrência. Em vez disso, os justos sentar-se-ão com suas coroas em suas cabeças, apreciando o brilho da presença divina. No Talmud Bavli, Ta'anit, no Sefer Ta'anit 31a, Ula disse, Ravula disse em nome de Rabi Elazar, no futuro, Akadosh Baruch Hu fará um círculo dos justos e ele vai sentar-se com eles no Gan Eden e cada um irá apontar a ele, a Akadosh Baruch Hu, com o dedo, como está escrito. E naquele dia se dirá, eis que este é o nosso Deus, a quem aguardávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardávamos na sua salvação. Gozaremos e nos alegraremos. Esse texto está em Yeshayahu, Isaías 25, 9. O Rambam, deixa eu ver se é aqui que ele tem essa explicação dele, não é aqui. Porém, o Rambam, ele veio nos explicar que tudo isso não é isso. O Rambam Maimônides, quando ele explica para nós, quando ele nos elucida esses trechos, ele diz o seguinte, isso que está escrito não é isso que os sabinos quiseram dizer. Então, por exemplo, quando diz que os justos se sentarão, quer dizer, encontrarão descanso. As Neshamot, as almas, encontrarão descanso. Sentarão com suas coroas, quer dizer, a recompensa no Olam Rabá vai ser referente ao mérito com o qual nós alcançamos nesse mundo. Não quer dizer que vamos ter uma coroa. Afinal de contas, as almas não têm cabeça, não têm matéria, não têm esse tipo de matéria. Então, as coroas com as quais os nossos sábios aludem no Olam Rabá, só um momentinho, tá ok. É o mérito, são os méritos com os quais nós ganhamos, nós alcançamos nesse mundo, tá ok?
Léa, a reencarnação no judaísmo, ela não é entendida exatamente como é entendida em outras religiões, em outros credos. A reencarnação dentro do judaísmo, ela é parcial, nem necessariamente é a Neshama que desce e reencarna. Pode ser parte do Ruach, parte do espírito que eu coloquei em você vai estar sobre os outros. Então, por exemplo, Moshe. O espírito de Moshe foi repartido, mas ele não precisou estar morto para ser repartido o espírito dele. Entendeu? Mesma coisa com Eliarro e Elixá. O Elixá pede parte do espírito que estava sobre Eliarro para estar sobre ele. Nem necessariamente ele não precisava estar morto. Então, o espírito nem sempre é uma entidade, é a entidade que faz a pessoa. Às vezes é o propósito da pessoa, às vezes é um pouco da espiritualidade que está na pessoa, passa para outra pessoa. Então, isso tem que ser muito bem analisado. Não dá para dizer que a personalidade que eu existi hoje, eu vou existir daqui a pouco. Não quer dizer que na vida passada eu fui um gladiador e na outra eu fui sei lá, um piratas do Caribe. Então, mais ou menos essa é a nossa ideia, tá ok? O povo judeu não deve ser cremado. As pessoas, os judeus não, após a morte, o corpo não deve ser violado, a pessoa deve ser enterrada o mais rápido possível, sem formol, sem nada, morreu, enrola num pano e enterra. Basicamente assim, tá ok? Triata Metim é ressurreição dos mortos. Tratado de Bavli, não deem risada agora, porque isso não é piada, o finzinho da história. Tratado de Brahot 57b, ele vem nos trazer algumas ideias de algumas coisas que temos nesse mundo que se assemelham, quando provados, uma parte do Olam Rabá. Então, ele diz o seguinte: há 3 coisas que são como provar o gosto do mundo vindouro, do Olam Rabá: o Shabat, o sol e a utilização. O que utilização significa? Significa o uso da cama, que seriam as relações conjugais. E há uma outra opinião de que, como a utilização, as relações conjugais, elas enfraquecem o corpo, alguns rabinos opinam que também possam ser fazer as necessidades. Isso que o rabino quis dizer. Imaginem vocês apertados e é um pouquinho do Olam Rabá essa experiência. Rav Euler, ele dá uma explicação sobre esse trecho de Brachot 57b, porque parece um pouco antiquado tudo isso. O Shabat quer dizer um sentido da natureza da espiritualidade vivida pelo corpo. Assim como no Shabat, nós não nos preocupamos com os nossos business, com os nossos negócios. Somente nos preocupamos com o nosso mundo espiritual, também o Olam Rabá será de igual maneira. O Sol, em um sentido de influências dos corpos celestes sobre o nosso corpo. Então, o Sol quer dizer, teremos a mesma luz, teremos a mesma vastidão espacial, teremos o mesmo conhecimento de iluminação com o qual baseia-se no Sol. E, por fim, as relações conjugais ou necessidades quer dizer que a continuidade do povo judeu que nós temos como experiência em nosso corpo, que vai desde a sensação física de um relacionamento conjugal até mesmo, como nós damos graças, até mesmo pela utilização das nossas, ou por fazer nossas necessidades em momentos de aperto. Tá ok? Segundo o Maharsha, comentando o Tratado de Brachot 57b, ele diz a seguinte coisa: 5 coisas são 1/60 do outro.
O Shabat é 1/60 do mundo vindouro. Assim como encontramos no que diz respeito às misturas proibidas da Kashrut, que uma parte em 60 mantém sua necessidade e não é anulado. Assim também aqui, todas as coisas mencionadas mantêm os traços do original. O que isso quer dizer? Quer dizer que se eu tenho um pedacinho de Olam Rabá e outros 59 pedacinhos desse mundo, a coisa ainda não sumiu. É quase imperceptível, mas ainda não sumiu. Nas regras de Kashrut, para que uma coisa seja completamente anulada, ela tem que ter 60 vezes mais, e não 59 vezes mais. Tá, ok? Ficou claro isso? É meio complexo para quem não está habituado com as leis de Kashrut e de anulação, mas Vatel Leshishim, não Leshishim. Vatel Leshishim quer dizer uma coisa se anula em 60. Porém, o Shabat é 1/60, é 1 de 60, e não 1 mais 60. Tá ok? Do Olam Rabá. Foram feitas 2 perguntas. O Tom faz a seguinte pergunta: é verdade que o corpo, na sua ressurreição do sentido do corpo, será restituído a partir do cóccix? Então, existem 2 opiniões, uma segundo Beit Hillel e uma segunda Beit Shammai. Beit Hillel diz que o corpo se constituiria a partir dos ossos, que seriam os ossos, os nervos, osso, músculo, nervo, tendões e pele. E segundo Beit Shammai, não, seriam invertidos, seriam pele, ossos, tendões, pele, músculo, tendões e ossos por final. É uma dúvida entre um e outro, evidente que sempre ficamos do lado de Beit Hillel. Então, segundo Beit Hillel, sim, começaríamos pelos ossos. Algumas das opiniões aqui pelo cóccix. Como que diz? Cóccix, não é? Não lembro. Cox. Exatamente. Então, uma das opiniões é essa, tá ok? Baseado no texto de Yehezkel, lá na vida da ressurreição dos ossos secos. Sim, Lucas, a Neshama vai pro Olam Neshamot quando a pessoa falece. Em alguns casos, não. Mas Bederer Klal, geralmente, em termos gerais, sim. Sim? Orlando Akiva. Sim. Quando a gente faz a Refuah Shelemah, nós pedimos Refuah Sanefesh e Refuah Saguf. Sim. Não são citados os outros. Tem uma explicação? Sim, tem uma explicação, sim, Orlando. A Nefesh também ela é ligado com a vida, tá bem? Então, às vezes, o mal que nos atinge, ele não nos atinge somente corporeamente. Ele nos atinge até o ponto de que comprometa a nossa vida. Tá ok? Então, ou no sentido espiritual também, o Nefesh às vezes é utilizado como espiritual também. Então, seria uma cura completa para o corpo e para a alma. Não adianta nada o corpo ficar são e a pessoa continuar fazendo coisas erradas e aí vai novamente aquela moléstia, aquela enfermidade acometê-la novamente. Então, quando acontece uma cura, a cura física também tem que ser acompanhada de techuvá, de arrependimento. Tá bom? Orav. Sim. Então, Nefesh, Guf, Ruach e Neshama, né? Isso, Nefesh, Ruach, Guf e Neshama. Quem comanda esse trem todo aí? Na realidade, eu Neshama. penso, eu tô Neshama. Então, eu falando contigo aqui é Neshama. É o Neshama controlando o Guf, controlando a Nefesh, controlando o Ruach. Controlando tudo, né? Então, no final das contas, o eu espiritual sou Neshama. Sim. Isso, né? Sim. Resumindo, né? Legal, obrigado. Tá ok. O Gan Eden é um local que hoje está o Olam Neshamot, está no Olam Neshamot. Tá ok, Jones?
Tá ok. Tá ok. Então, o Olam Rabá serve exatamente para quê? O Olam Rabá serve como recompensa de tudo com o qual nós fazemos hoje. Tem duas perguntas aqui, uma eu vou responder, a outra eu vou deixar para mais para frente, tá ok? Para o próximo shiur. A de hoje é que eu vou responder e se não for para o Lama Neshamot? Existem outras opções. Uma é o Geinon. Nossos sábios deram o nome de Gehinon a uma alma, ao local onde uma alma, entre aspas, pagaria por algumas transgressões que ela tenha feito e não tenha sido totalmente boa. Na verdade, o Gehinon não necessariamente quer dizer um purgatório. Os nossos sábios, eles atribuíram a ideia de Gehinon. Os nossos sábios, eles atribuíram a ideia de Gehinon para que soubéssemos que Hashem vai aproveitar até a pessoa que tentou e chegou muito perto. Por que isso quer? O que quer dizer o Gehinom? O que vem nos dizer o Gehinom? Vamos supor que eu fui uma pessoa bem mais ou menos. Mais ou menos. Eu também tenho direito ao Olam Rabá. Por quê? Porque eu fui mais ou menos. Então, aí eu preciso pagar umas dívidas e vou para o Olam Rabá. Hashem pode fazer eu pagar agora alguns sofrimentos, como nós falamos no shiur passado. Pode me fazer bater o carro e não paro com o carro. E pode fazer eu não ter emprego bom. E pode fazer várias coisas para que eu expie minhas dívidas aqui e receba um Olam Rabá completo, nem passe tempo no Gehinom, porque eu já paguei as minhas dívidas aqui, afinal de contas. Ou não, ele pode fazer, você vai receber um pouco aí e um pouco você paga no Gehinom. Aí você recebe um pouco aqui e um pouco paga no Gehinom. É uma reciclagem, Rabi? Não chega a ser reciclagem, porque tudo que diz respeito ao mundo espiritual é uma alusão, é uma metáfora. Tudo. Então, mesmo o Gehinom não deve ser entendido como local de sofrimento intermediário. Entendeu? O Gehinom deve ser entendido que Hashem vai tentar aproveitar o máximo possível todo mundo. Entendeu? A Nana perguntou quanto tempo depois que nós morremos, que nós passamos por Olam Neshamot. Algumas pessoas instantaneamente, outras pessoas daí alguns momentos ou dias, tá ok? Vale muito lembrar que a percepção temporal, evidente, no mundo das almas não é como a percepção temporal nossa aqui, tá ok? Então, por exemplo, uma alma ela passa pelo Gehinom, entre aspas, por esse critério abrangente de Akadosh Baruch Hu. Existem transgressões que são caret, aí não tem jeito, as transgressões que são caret, a alma ela não passa por lugar nenhum, ela simplesmente some, como quando nós apagamos a chama de uma vela, ela vira fumacinha e acabou para sempre. Tá ok? Sem chance, sem choro. Não, Edivaldo. Uma alma que tenha sido... Tem muita diferença, tá? Vamos dizer o seguinte, uma alma que tenha sido perversa, mas que não tenha se revoltado contra o seu Criador, essa alma tem chances. Uma alma que tenha sido perversa, ou nem tanto perversa, que tenha sido um tzadik a vida toda, mas fez coisas contra o Criador, blasfemou contra o Criador, ou fez coisas que demonstrassem a sua revolta contra o Criador. Por exemplo, eu sou judeu e falo que Hashem não nos tirou do Egito, não, eu vou comer fermento porque eu não estou nem aí. Essa pessoa, se ela faz isso, ela não tem a mínima crença, a mínima confiança na própria Torá. Se ela não tem confiança na própria Torá, que confiança ela tem em Olam Rabá, que confiança ela tem na palavra dos nossos sábios, em nossos estudos. Então, essa pessoa também não tem direito ao Olam Rabá. Os nossos sábios nos dizem isso, aprendam muito bem, escrevam isso, quem está escrevendo aí. A Kadosh Baruch Hu paga na mesma moeda. É a mesma moeda.
Então, por exemplo, você não acredita no Olam Rabá? Os caraítas, por exemplo, não acreditam no Olam Rabá. Ah, você não acredita? Então você não vai ter Olam Rabá. Morreu, acabou. Ah, você não acredita na minha Torá e nas promessas que eu fiz? Então tá bom, morreu, acabou. Simples assim. Então existem vários critérios. Somente a Kadosh Baruch Hu sabe. Somente ele analisa. Me dá que nem me dá. Exatamente, Yitzhak. Muito obrigado. Eles também nos dizem que existem pessoas que Hashem, nós já vimos nas leis de Teshuvah, é que Teshuvah nós estamos vendo em Sheva Mitzvot Bnei Noach, né? Participem das aulas de Sheva Mitzvot Bnei Noach. Nós estávamos vendo as alahot Teshuvah. Existem casos onde Hashem, Hakadosh Baruch Hu, não quer perdoar as pessoas, então ele não deixa que as pessoas se arrependam, não permite que venha arrependimento sobre ela, não permite que venha remorso, não permite que venha nada. Ou seja, a pessoa vai seguir uma vida dela achando que ela está certa, e vai morrer achando que está certa, e acabou para sempre. Tá bem? As pessoas têm um desejo muito forte de que haja vingança por parte de Hashem, e ficam muito frustradas quando nós dizemos não existe vingança por parte de Hashem. Não existe vingança. Hashem, o seu maior castigo para uma alma, para uma Neshama, é a simples inexistência. Deixou de existir. Não tem consciência, não tem nada. Tá ok? Ou seja, todas as coisas com as quais nós fazemos neste mundo é recompensado, em especial, no Olam Rabá, não no Olam Neshamot. Liora, eu não gosto do termo, não é uma crítica contra você, tá bom? Porque você só está fazendo uma pergunta, mas é uma crítica contra essa ideia de alma judaica. Não concordo com a ideia de alma judaica, porque Hashem só tem uma alma, um estilo de alma, uma espécie de alma que ele criou. Justamente por isso, e para que ficasse muito bem claro, ele criou o mundo de Adão e Havá. Ele não quis criar o mundo de Adão e Yitzhak, ou Adão e Avraham. Não, ele criou o mundo de Adão. De Adão vem todas as Neshamot. Se de Adão e todas as Neshamot são iguais. Tá ok? Quando dizemos uma alma judaica, quer dizer, entenda dessa maneira, um desejo de cumprir as mitzvot. Tá bem? Uma familiaridade com as mitzvot. Então, essa alma nasceu numa família errada, você deve entender o seguinte: o amor que ele tem pelas mitzvot, ele deveria ter nascido judeu. Poderia ter nascido judeu. Não que essa pessoa tenha uma espiritualidade interna diferente das outras, porque não tem. Tá ok? A espiritualidade interna, quem compõe, quem molda ela, é cada um de nós. Hein? Não é possível uma pessoa assim que morreu falar conosco. Edivaldo, com respeito às almas que estavam supostamente no Sinai, também é dito que todas as almas da existência pararam para ouvir. Toda a existência parou para ouvir. Ou seja, todo mundo tem as mesmas condições iguais. Não foi umas almas especiais que a gente falou, não, essas aqui vão ficar, vão escutar o que eu vou falar, essas aqui tampam os ouvidos. Compreende? Para esse tema, no nosso blog, quem não conhece, vou passar o link, mas já é para todo mundo conhecer. Nós temos o blog, deixa eu pegar aqui, já vou passar os dois links para vocês. Tenho Onde Consigo uma Alma Judaica, que é um tópico que eu traduzi do Rav Moshe Ben Hai, do Mesorah.org, excelente rabino. E também outro material muito bom, copiem os links, por favor, está no nosso blog.
Olam Haba segundo Rambam, Maimônides, está ok? No próximo show nós vamos utilizar o trecho de Rambam, para que depois nós possamos entrar em Mashiach também. O Rav Alexander dormiu, será? Ele saiu, provavelmente, porque ele vai trabalhar daqui a pouco. Então, existe uma máxima dentro do judaísmo, que é por que Hashem aparentemente beneficia os ímpios e não dá tanta bondade aos bons. Às vezes nós vemos os ímpios prosperando e os bons não se dando tão bem quanto acho que mereciam um bem. A resposta é simples. Primeiro, Hashem faz o que ele quer com quem ele quer. E essa foi a resposta que deu para Moshe Rabbeinu. Faço bem a quem eu quiser fazer bem. Me compadecerei de quem eu quiser me compadecer. E ponto final. Essa é a resposta que Hashem dá. A resposta que nós damos está em Devarim 7, se eu não me engano, no fim do capítulo, que diz que Hashem paga em vida aqueles que o aborrecem. Como assim paga em vida? Deveria ser castigo em vida, não paga em vida. Pagar em vida quer dizer a pessoa é perversa, faz coisas boas, umas coisas boas aqui e ali, a gente tem que pagar ele. Então imagine vocês um cara que é muito perverso. Você praticamente não vê ele fazer uma coisa boa. E o cara tem uma mansão, tem uma Lamborghini, tem uma piscina gigante, vai passar as férias dele em Miami, e assim. Ele fala, esse cara nunca faz nada de bom. E um dia você vê ele fazendo uma coisinha boa, e fala assim, olha só, por uma coisinha boa que esse cara faz desse tamanhozinho, esse cara tem tudo isso nesse mundo. Imagina as coisas boas que você faz desse tamanhozinho, a recompensa que não vai ser no Olam Haba, então. Então, a Hashem vai pagar as pequenas coisas boas que um rachá, que uma pessoa perversa faz nesse mundo, para que quando ele morrer, ele não tenha mais nada para receber. Morreu, acabou, meu filho, você não tem que receber mais. Enquanto um justo, que comete algumas coisas ruins, Hashem já dá os castigos para ele aqui nesse mundo, nessa vida, seja com dificuldade, seja com saúde, seja como for, para que quando ele chegar ao Olam Haba, ele tenha uma recompensa completa em sua vida, em sua existência. E Rabi Eliezer, muito obrigado, Josiane. Era do Varim 7, né? Muito obrigado. Varim 7:10. É que eu sempre me confundo desse trecho. Eu sei ele de cor, mas eu me confundo a localização. Muito obrigado. Talmud Bavli, Tanit 25. Conta uma história de Rabi Eliezer. Rabi Eliezer, para quem não sabe, é um rabino que era muito pobre. Muito pobre. Nós temos vários relatos de vários rabinos que eram paupérrimos. E mesmo assim cumpriam muito bem a Torá. Um dia a sua esposa lhe disse, há quanto tempo mais nós teremos que continuar sofrendo assim com essa pobreza? E ele disse, o que eu devo fazer? Ela disse, ora para os céus, para que a gente te dê alguma coisa. Aí ele orou para que, de alguma forma, ele orou para Hashem, fez uma tefilá pedindo que de alguma forma ele desse uma ajudinha, né? De repente ele vê abrir os céus e uma mão vem e entregou para ele uma perna de mesa de ouro, toda pesada, pesava uns 3 quilos de ouro. E aí ele teve um sonho, que no futuro os justos comeriam todos no Olam Haba em mesas feitas de ouro, de 3 pernas. Porém, ele recebeu a perna dele, uma das pernas da mesa dele, ele recebeu nesse mundo, e ele estava comendo numa mesa de 2 pernas. Ele foi, consultou a esposa e disse, esposa, está tudo bem para você se todo mundo estiver comendo em uma mesa de 3 completa no Olam Haba e nós em uma mesa incompleta? E ela disse, o que podemos fazer? Ele disse,
vamos fazer uma tefilá de novo e que a mão vem e pega esse pé de mesa de volta. Ele foi, fez a sua tefilá e de novo outro milagre acontece, vem uma mão e recolhe o pé de mesa e ele fica pobre para toda a sua vida e, com certeza, toda certeza, teve todo o seu mérito. Está todo o seu mérito guardado para o Olam Rabá. Isso é um conto que está em Shemot Rabbah 53:3, 52:3. Aconteceu que uma vez um aluno de Rav Shimon Bar Yochai deixou de estudar, deixou sua classe, deixou seus estudos e foi ganhar dinheiro para ficar muito rico. E voltou e ficou muito rico. Os seus alunos viram dessa situação que um aluno de Rav Shimon Bar Yochai saiu, trabalhou e voltou muito rico. Eles também queriam deixar a yeshiva, os estudos, para ganhar dinheiro. Rav Shimon começou a observar o que acontecia e levou-os até um certo vale. E aí ele olha e diz: vale, vale, encha-se de moedas de ouro. E começou a fluir moedas de ouro. E Rav Shimon disse aos seus alunos: se vocês querem ouro, aqui está o ouro. Tomem para si mesmos o que quiserem. Mas vocês devem saber que o que tomarem agora será reduzido da porção de vocês no Olam Rabá, pois a recompensa real por estudar a Torá é só no Olam Rabá. Então nós devemos ter a consciência, a mais plena consciência, de que tudo que nós fazemos nesse mundo terá como reflexo, como sua resposta, no Olam Rabá. Teremos nosso pago exatamente no Olam Rabá. O Olam Rabá não é exatamente a recompensa exata pelas nossas boas ações, pelo nosso cumprimento de mitzvot, mas é o fruto desses cumprimentos, o cumprimento dessas mitzvot. Como assim? Nós plantamos uma sementinha aqui e colhemos uma árvore inteira no Olam Rabá. Por isso que fala que tudo que se amplifica no mundo espiritual, Rav, os atos de bondade, os atos de... Exatamente. Tudo que nós fazemos aqui, nós não podemos contemplar quanto eles se multiplicam, quanto eles são grandiosos no mundo espiritual. Nem as coisas boas, nem as coisas ruins. Se nós pudéssemos sondar, é evidente que nós faríamos somente coisas boas. Eu vou concluir esse shiur por aqui, porque agora nós vamos, no shiur que vem, estudar algumas páginas, uma introdução com a parte do Tratado de Talmud, da página 18b, uma parte com um trecho conhecidíssimo sobre o Olam Rabá, sobre o mundo das almas ainda. E vamos seguir estudando o Olam Rabá, baseados em Rambam e Maimônides, para que depois, Bezrat Hashem, no outro shiur ainda, nós consigamos chegar a Tchiat HaMetim e a época de Mashiach. Está bem? Ficou alguma dúvida sobre esse shiur de hoje ainda? Então, o que eu quero relembrar vocês? Na nossa biblioteca do Dvar Torá, tem o livro que foi traduzido por mim, Olam Rabá, parte 1. Olam Rabá 1, em algarismo romano. As pessoas que não são merecedoras do Olam Rabá, essas pessoas deixarão de existir. A sua Neshama deixará de existir. Não terá um castigo eterno. No judaísmo, nós não contemplamos a ideia de castigo eterno. Para nós, o maior castigo é deixar de existir.
como eu disse, para nós não existe uma vingança da parte de Hashem, com a qual as pessoas estão habituadas a falar, vai ter uma vingança, Hashem vai queimar essas almas, o mundo, a existência inteira. Não é assim. Nós entendemos que a ausência de existência é o pior de todos os castigos. Ficou alguma dúvida sobre o tema de hoje? Neshama. Mukulo faz uma pergunta. Qual é a parte que ele entende que se desprende de nós quando dormimos e retorna quando despertamos? Neshama, consciência. Então, para concluir, eu vou dar mais uma alusão, uma interpretação, um sinal dos nossos sábios, como eles dizem que é o Olam Rabá e como eles dizem que será o Gehinom. Eles dizem o seguinte, uma pessoa que passou a sua vida estudando a Torá, qual é a coisa que ele mais gosta? Estudar a Torá. Então, como vai ser o Olam Rabá dela? Estudando Torá. Então, vai ter uma grande yeshivá, com lindas mesas e lindas cadeiras, onde os tzadekim vão se sentar e vão estudar, felizes da vida. Uma pessoa que toda a sua vida fugiu de estudar a Torá, qual é a coisa que ele não tem paciência, que ele não gosta? Estudar a Torá. Então, como vai ser o Gehinom? Vai ser uma grande yeshivá, com mesas e cadeiras, onde todos os rechaim são obrigados a sentar e estudar a Torá. Então, vejam bem, o Olam Rabá mais nada é do que um reflexo do que nós fazemos nesse mundo. A pessoa que gosta de estudar a Torá, ele vai ficar feliz no Olam Rabá. E a pessoa que não gosta, ele vai ser lá obrigada a estudar a Torá. Então, melhor que aprendamos a gostar, aprendamos a desfrutar do estudo da Torá, aprendamos a desfrutar do cumprimento das mitzvot, nesse mundo, para que no Olam Rabá tenhamos um Olam Rabá completo. Essa pergunta, Tom. Tom faz uma pergunta sobre uma verdade que Mashiach estuda em Yeshiva no Olam Rabá. Mashiach, ele é uma pessoa que, na verdade, são muitas pessoas, nós vamos falar sobre isso. O Mashiach, ele não é uma pessoa em especial, mas é uma possibilidade, é uma situação. Mashiach, entendam vocês, não é uma pessoa em si, mas é uma situação. Por que eu digo uma situação? Segundo os nossos sábios, por exemplo, a cada geração tem 36 pessoas aptas a serem Mashiach. Eles baseiam no trecho de... Eu esqueci o profeta. Ashrei kol roch veilo. Esse é o trecho que fala... Eu esqueci o trecho do profeta. Que profeta que é. Mas o trecho é o seguinte. Ashrei kol roch veilo. Bem-aventurados todos que colocam sua confiança nele. Só que nele, em hebraico, está escrito lo. Lamed vav. Lamed vav em hebraico é 36. Ou seja, bem-aventurado aqueles que colocam sua confiança nos 36. Quem são esses 36? São os 36 tzadekim de cada geração que podem ser um Mashiach. Então, por que eu digo que o Mashiach é uma situação mais do que uma pessoa? Se hoje a situação com a qual o Mashiach deve aparecer, deve suscitar-se, ela acontece,
um dos 36 vão estar na situação de que ele vai ser o Mashiach. E pronto. Não é uma pessoa especial. Então, quando nós dissemos o Mashiach que estuda o Olam Rabá, deve ser muito bem analisado o trecho com que isso se aparece aí, o Tom. Eu não... De pronto, eu diria que é uma metáfora muito grande, que eu não sei explicar. Porque não tem muita lógica isso, né? Afinal de contas. Entendeu? Deu para compreender? Então, o Mashiach não é uma pessoa especial, uma Neshama especial, uma alma especial. Mas sim, é uma situação com a qual o Mashiach vai estar encaixado nela. A Hassidut ensina que é uma pessoa especial, né, Rav? Ela tem que ensinar isso porque ela entende que um dos seus Rebbe, dos seus Rabanim, vai ser o Mashiach. Então, cada Hassidut, ela entende que o seu Rebbe vai ser o Mashiach. Então, a Hassidut Chabad, por exemplo, já tem um que já é o Mashiach. O Breslov diz que não, mas é um deles que vai ser o Mashiach. O Gur, certeza que é o Rebbe deles que vai ser o Mashiach. E assim sucessivamente. Então, a Hassidut, ela diz que tem que ser uma pessoa especial porque elas entendem que alguém dentro deles vai ser especial. Sim, existem sinais sobre o Mashiach que nós vamos falar no shiur de Mashiach. Tá ok? Então, muito obrigado pela presença. Peço mais uma vez desculpa por termos atrasado o nosso shiur hoje. Isso não... Tentem entrar uns 10 minutinhos antes para que não congestione o site de uma vez exatamente às 7h30, tá ok? Se for possível, o site sempre está aberto 40 minutos a 1 hora antes, mais ou menos, já deixa aberto. Quem quer entrar, pode entrar. Tzhak, nós tivemos falando sobre esse tema nesse Shabbat aqui em casa. Sobre que lado poderia ser o Mashiach. Então, existem duas grandes opções. Provavelmente ele pode ser um Sfaradi, com quase certeza que vai ser Sfaradi, porque os Sfaradim são descendentes de Yehudá, enquanto os Ashkenazim são descendentes de Benjamim. Então, parte desse princípio. Sobre os Anusim, pode ser que sim, pode ser que não, mas nos esquecemos dos Falachas, que são descendentes do rei Shlomo Amelech. Os Falachas, que são os africanos que retornaram a Israel nas últimas décadas. Essa foi uma discussão que nós tivemos aqui em casa esse Shabbat, e isso ficou bastante marcado. Eu estou pensando nisso até hoje. Muito boa a tua pergunta. Para concluir, de novo, mais uma historinha. Eu sempre vou lembrando de histórias. Ela vai se remeter mais aos shiurim passados que nós tivemos sobre o Yom Ha'atzmaut, mas é sobre o desejo e a época com a qual nós nos encontramos. Nós nos encontramos no Kibbutz Galuyot, na reunião dos dispersos. Muitas pessoas estão retornando ao povo de Israel, sejam eles bem ou sim, sejam eles como forem. E um amigo meu estava me contando, na verdade, o meu amigo que me contou é o Moré Efraim, nosso professor de hebraico. Ele trabalhava numa yeshiva chamada Beit Moriah, aqui em Israel, em Beersheba. E ele trabalhava com uma senhora, que ela era etíope. E aí, na conversa, falando com a senhora etíope, falando assim, eu fiz ali faz 50 anos, 40 anos, não sei quantos anos. Tinha 16 anos. Ele, e nunca foi de avião. Ele falou, como que você nunca voou de avião? Você fez ali da Etiópia. Aí ela falou, eu vim a pé. Eu vim a pé da Etiópia com toda a família, no caminho da Etiópia para Israel. Quando eles souberam que Israel, lógico, tinha tomado a sua independência, eles falaram, vamos para Israel, porque agora nós temos o nosso... exatamente, como os 40 anos no deserto. Demorou 3 anos para vir da Etiópia aqui.
parando, porque eles tiveram que parar em vários países. A parte triste é que muitos dos países eram árabes e dizimaram toda essa... Era uma turma, uma galera, uma comunidades inteiras. Imaginem vocês, comunidades inteiras sendo da Etiópia, falando, vamos para Israel. E vem para cá, ela fala que irmãos dela foram mortos pelos árabes, não sei que país, Sudão, não sei que país que foi, que fica na metade do caminho. Foi muito terrível. Poucas pessoas saíram, foi dizimado, muita gente. Ela veio da Etiópia para cá e disse que foi muito legal, porque o Tzavá, o exército de Israel, foi recebido no deserto, na fronteira com o Egito. Então, vemos que nós estamos em um momento da história com o qual nunca houve igual e esperamos que seja aí a conclusão de toda essa trama com a qual nós temos estudado. Meus amigos, Shavua Tov, Laila Tov, qualquer coisa, estamos aí, tá bem? Laila Tov. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Laila Tov.